já falando desse primeiro contato com o poker, foi em casa de amigo, então? Foi Não, alguma o coisa... primeiro contato que eu tive foi na ESPN. Foi na ESPN, já assistindo. Na ESPN, assistindo. E engraçado, né? Porque o pessoal que transmitia sabia menos que a gente, né? Sim, sim. Então, confundia mais ainda, né? Mas aquilo lá me aguçou a curiosidade de um jeito que eu fui atrás. Na época, a rede social era o Orkut, né? Sim. Então, lá tinha algumas comunidades já que falavam sobre o assunto, tal. Daí tinha uma comunidade lá do Secai e do Raul, que tinha um pouquinho conteúdo de estratégia um pouquinho já. melhor. Uhum. E aí, daí comecei a estudar, procurar, e daí como quase não tinha torneio por aqui, eu comecei a organizar. Falei, vou juntar o pessoal aí que gosta e vamos tentar ver se vai dar certo. Mas a princípio não tinha nenhuma intenção financeira. Claro, negócio, claro. Né? Era mais queria jogar mesmo. Alguém tinha que puxar o carro para fechar os torneios. Então, falando desses primeiros torneios que você começou a organizar, porque foi dali que nasceu a Liga Curitibana, né? Foi dali que nasceu esse projeto todo. Como é que você tomou as rédeas da situação? Você pegou um lugar para vocês fazerem os torneios? Então, o primeiro lugar que eu fiz foi lá no Jockey Club. Tinha um clube de jogo lá. Uhum. Jogo cacheta, essas coisas. Uhum. Cacheta, tranca, essas coisas lá no... E eu conheci o pessoal lá, perguntei se eles tinham interesse. Não, vamos fazer e tal. E aí eu comecei a chamar o pessoal. Uhum. E dava lá 30, 40 pessoas já, desde as primeiras vezes. Fiquei lá, acho que uns 6 meses, até que o dono do clube teve um problema com o presidente do clube na época. E, não quero mais jogo aqui, não sei o que e tal. Primeiro problema de politicagem já apareceu. Mas era um problema entre eles lá, que não tinha nada a ver com o pôquer, entendeu? Nada a ver com o jogo. Os caras brigaram lá. Sim. E daí o Maneco, que é o marido da Maristela, que você conhece também, que inclusive é o dono do imóvel ali onde a gente tem hoje o H2. Ele tinha um restaurante, o Batuíra, e eles não abriam na segunda-feira, e era justamente o dia que eu fazia. Daí eu perguntei para eles, não quer fazer na segunda-feira lá no restaurante? A gente faz lá, faz uns salgadinhos, umas coisas para a turma e tal. Vamos fazer. Topou, e daí nós começamos a fazer lá. E ali, como era um lugar mais central do que o Jockey, já na primeira vez que a gente fez lá, já lotou, e o pessoal gostou. E ali a gente ficou fazendo, acho que quase um ano ali, e aí ele vendeu o restaurante. Quando ele vendeu o restaurante, tive que procurar outro lugar. E acabei voltando para o Jockey Club, mas num outro salão lá, no salão de leilões que tem lá no Jockey, e eu comecei a fazer lá. Lá, nessa época, já tinha me acendido uma luzinha de que o troço podia ser maior. E aí eu comecei, era segunda-feira, só na segunda-feira, e aí eu comecei a fazer sábado e domingo. Você organizava pelo Orkut? Tipo, convidar a galera? Pelo Orkut. Daí o pessoal ia lá, pegava o e-mail, e aí divulgava no Orkut e mandava e-mail. E aí eu comecei a fazer já, né? Já era o Party Saturday, que você falou que você jogava, né? O torneio mais baratinho. Daí no domingo tinha um torneio um pouco mais caro, era um outro público. E na segunda-feira era o torneio que sempre foi tradição, né? Que é a maior tradição da liga, que é o Monday Night. Monday Night, sim. Quer dizer, aí já deu um passo de um dia na semana para mais alguns 3, dias né? na semana. E sábado e domingo, né? Imagine em casa, né? Mas o negócio já dava para sentir que tinha um potencial bom. E isso que não tinha ainda cash, né? A gente fazia quando as pessoas caíam, tal, a gente tentava formar um city goals, mas cash não tinha dealer, né? Então foi uma época assim bem de carregar fichário nas costas, fazer continha no papel, fazia caixa, distribuía ficha, jogava, fazia de tudo. E então, você assumiu essa rédea porque realmente não tinha ninguém organizando e até na época em paralelo teve o Rodrigo Poli, que tinha a Poker, né? Que depois acabou sendo meu sócio na Liga Curitibana. Mas aí a gente fazia em dias diferentes.
Então, não conflitava muito. Era uma concorrência leal, basicamente. Não era uma concorrência porque não era tratado como um negócio. Não era também o negócio principal dele, nem o meu. Né? E assim, não tinha muito... Na época... Hoje em dia, o espírito de competição, de concorrência está muito maior, né? Mas naquela época não tinha. Então, a gente se revezava, fazia. Ele ia jogar lá, eu ia jogar no clube dele. Então, tanto que até a gente pôde depois vir a ser sócio, porque não teve nenhum problema. Mas tinha os dois que faziam na época só. E nesse momento, financeiramente, nada para você, nada era tirado. Eu tirava o reiki, as despesas ali, mas era bem pouca coisa. Bem pouca coisa, nada que você via não, que... pudesse viver daquilo, não tinha como ainda. E quando que você começou a pensar, não só no lado financeiro, mas no lado de investimento de tempo, investimento de dedicação ali, que você começou a ter maior, começou a tomar mais? Então, aí o que aconteceu? Deu outro boom no negócio, foi quando... eu vim aqui para o Botafogo. E aí, para quem não é de Curitiba, é uma região um pouco mais central da cidade. Isso, mais central e um espaço mais propício, né? Era um salão, não era um salão grande, mas era um salão, acho que parecia que tinha sido feito para aquilo lá, né? Sim. E aí, quando eu vim para cá, para o Botafogo, para cá, eu digo porque é aqui pertinho, né? Ali realmente... praticamente dobrou o field, assim, de lá quando fazia lá no Jockey, quando eu vim para cá. E aí eu já comecei a sentir a necessidade de ter dealer, de ter mais gente para me ajudar ali no caixa, nas inscrições, né, distribuição de ficha, toda a organização do torneio, né? E aí falei também, poxa, ninguém é relógio também, né? Então vamos ter que fazer isso aqui valer a pena, né? Sim. Ainda não tinha cash ainda no começo ali. E eu comecei daí a realmente ver, nessa época, começar a enxergar com potencial de negócio mesmo, né? E fui me moldando para isso, me estruturando para que realmente fosse a minha principal atividade naquele momento. Eu ia fazer uma pergunta só. Você comentou em casa como que foi. E, tipo, para quem não está tão familiarizado, vida de clube, você chega em casa tarde todo dia, final de semana. Como que foi essa conversa em casa? Como é que foi para... o começo sempre é difícil, né? Sim. E tinha uma visão do jogo... Acho que todo mundo passou por isso, né? A gente que foi pioneiro, acho que todo mundo passou por isso. Tem o familiar mais próximo que te fala, mas tem os outros que não são tão próximos que não falam, fica assim, mas olham meio atravessado. Então, assim, não foi muito fácil, mas também, sabe, consegui levar ainda tranquilamente, fazer entender que aquilo lá... eu não era um jogador de pôquer que estava passando a noite jogando, não era isso, entendeu? Então, aos pouquinhos, a coisa foi tranquilizando, foi sendo aceita e hoje não tem problema nenhum, né? Eles têm até orgulho do que a gente conseguiu fazer, né? Na época, você via isso... Tipo, na sua cabeça era uma oportunidade de negócio, eu falava, tipo, vou conseguir ganhar dinheiro, ganhar bastante dinheiro fazendo isso daqui, ou era um amor pelo jogo também, um mix das duas coisas? O que você sentia na época? Cara, eu até dei uma entrevista pro podcast, pro Calil, que ele fez exatamente essa pergunta, né? Cara, no começo eu não tinha a menor ideia de que isso podia se tornar um negócio, né? Mas eu gostava muito do que eu fazia. Eu até contei que eu sempre organizava campeonato de futebol com meus amigos, eu que organizava, fazia tabela, campeonato de botão, Copa do Mundo quando tinha, fazia bolão, sabe? Essas coisas, eu sempre fui muito de fazer isso. Então, organizar torneio para mim, sabe? E para eu poder jogar ainda, era mamão com açúcar, era o melzinho na chupeta, eu estava realizado com aquilo, entendeu? Eu adorava bolar torneio, pesquisar torneios diferentes que faziam, tal, tentar estar sempre inovando. E
E acho que isso é um pouco parte de ter conseguido durar tanto tempo no mercado aí, né? Eu acho que o prazer que eu sentia para fazer isso, eu acho que foi um dos diferenciais.